Olá a todos, eu vim aqui hoje apresentar o assunto de hoje. Hoje nós estaremos conhecendo sobre as reações químicas e as leis ponderais. Espero que nessa aula você possa compreender e entender o conceito das reações químicas e as principais leis ponderais. As reações químicas, elas acontecem no nosso dia a dia, né? Então elas fazem parte do nosso dia a dia. E para que aconteça as reações químicas, é o processo onde as substâncias transformam-se em outras. Ocorre o rearranjo de átomos e a modificação de ligações químicas. Para representar uma reação química, nós vamos ter sempre o reagente e o produto. Onde estiver essa seta indica que há uma reação. Os reagentes são consumidos para formar novos produtos com propriedades diferentes. Para a gente saber como acontece uma reação, ela sempre dá algumas coisas importantes. Por exemplo, mudança de cor, quando for fazer uma reação química, a formação de precipitado, a liberação de gás ou calor, ou sinais que são das reações químicas. No nosso dia a dia, a gente pode verificar essas reações químicas. Por exemplo, a queima de papel, acontece uma reação química. Quando a gente coloca um efervescente na água, a gente percebe que a água vai ter uma mudança, vai ter uma alteração. Quando a gente cozinha um ovo, a gente observa que tem todo um processo, né, de aquecer ou azedar também do nosso leite. Do dia a dia também são reações químicas. Na química em si, né, a gente pode observar quando a gente faz essas mudanças de reagente com produtos, também a mudança de cor, que podemos ver aqui nesse Elha-Maia, a mudança da água que mudou, a formação de precipitação, que são essas gotículas que saem, e a liberação de calor em relação a essa queima de combustível. Dentro dessas reações químicas, né, foi dividida em questões das leis ponderais para a gente poder entender e compreender. Então, o que vem ser as leis ponderais? Por meio de atividade de experimentos controlados envolvendo diferentes reagentes e produtos, foi possível estabelecer leis que regem toda a transformação química com base nas massas das substâncias. Essas leis são chamadas de leis ponderais, que vem do latim pondus, que é igual a massa. Né? Então, essas leis ponderais, através dos estudos, né, um dos principais colaborador que fundou essas questões dessas leis ponderais é o Lavoisier, que daqui a pouco nós vamos compreender mais. As leis ponderais são um conjunto de leis da natureza que descreve as reações entre as massas dos reagentes e os produtos em reações químicas. Elas são fundamentais para entender como as substâncias se combinam e transformam durante as reações químicas. Então, as principais leis ponderais que existem é a lei de Lavoisier, que nós vamos compreender hoje o conceito, e a lei de Proust, né, que foram os principais criadores. A lei Lavoisier, ela surgiu na época, no ano de 1774. Lavoisier é considerado o pai da química, né, francês, foi uma pessoa muito rica, então, através dos seus estudos, da sua curiosidade, ele teve muitas curiosidades para descobrir, e ele descobriu essa lei da conservação da massa. De acordo com alguns estudiosos, dizem que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Para ele, a massa total da reação é igual à massa total da reação. Nós temos aqui um exemplo clássico da reação de Lavoisier. Nós precisamos pesar os elementos da reação. Nesse caso, nós usamos o Elha-Maia, nós pesamos, e nós utilizamos nessa reação bicarbonato de sódio e o ácido acetílico 4%, que é o vinagre que a gente conhece, né? E a gente pesou o Elha-Maia, nós pesamos a quantidade de bicarbonato e também calculamos a quantidade de ml do vinagre. E juntamos tudo isso no Elha-Maia, nós fizemos essa reação química em ambiente fechado. A balança, como está relacionado à massa, nós percebemos que, apesar dos produtos serem diferentes, os reagentes serem diferentes, um é líquido, que é no caso do vinagre, e o bicarbonato, que é pó, ao se misturar nesse ambiente fechado, a massa não alterou. Por isso que fala que o total da massa antes da reação vai ser o total
do total, no final da mistura. Então a gente observa que essa lei de Lavoisier é essa questão aí, né? Então sempre igualou a questão dos reagentes. Já Proust, ele surge com a nova lei, que é a proporção constante ou definidas. Foi formulado também pelo francês Joseph Proust em 1791. Também ele era um cara muito curioso, também filho de pessoas importantes naquela época. E ele resolveu também pesquisar, ele viu essa lei de Lavoisier e também tentou fazer também no seu laboratório. Né? Analisando a história dele, ele também trabalhou na farmácia, trabalhou como professor de química, ele também descobriu fazer o açúcar da uva, mas teve várias propostas, mas ele preferiu ficar realmente no mundo da química e no mundo, principalmente da questão da farmacêutica. Aí ele diz que nessa lei dele é assim o seguinte: é o princípio fundamental da química, que afirma que uma substância composta é formada por elementos que se combinam em proporções fixas de massa. Essa lei é postulada por Proust e estabelece a composição de uma substância pura é sempre a mesma, independente da sua origem ou do método do produto. Né? Então, para ele tem que seguir sempre uma proporção. Essa lei de Proust está muito presente no nosso dia a dia. Por que ela é importante hoje? Porque ela é importante na medicina, né? Que hoje, para termos um comprimido, qualquer relacionado a medicamento, precisa ter sempre uma proporção de massa, que as massas sejam constante e igual. Eu não posso colocar uma quantidade a mais de uma substância de outro, porque não vai fazer o efeito, né? Um exemplo bem claro no nosso dia a dia da lei de Proust é quando a gente faz um bolo, né? Para a gente fazer um bolo, existe uma quantidade de ingredientes para fazer apenas um bolo. Mas se eu quiser fazer outro bolo, ou 3 ou 4, eu preciso dobrar a quantidade de materiais, né? Porque eu não posso fazer, eu quero produzir 2 bolos, sendo que eu só tenho ingrediente para um, então não vou conseguir ter isso. Ou também fazer a questão, um bolo só necessário de 2 xícaras de açúcar. Se eu colocar 4 xícaras de açúcar, o meu bolo não vai sair um bolo gostoso, então está constante isso. Então essas leis que são de fundamental importância para a gente compreender que mais tarde ela vai estar nos guiando até o final dos nossos estudos. Então essas são as principais, e ambas as leis elas estão nas reações químicas. Então a gente precisa entender essas misturas todas das reações químicas e compreender o conceito de lei de Lavoisier e de Proust, que foram os principais fundadores, né, para a gente compreender a química no nosso dia, que está presente no nosso dia. No mais, eu agradeço, eu espero que você possa compreender o conceito das leis, para mais tarde a gente poder fazer os cálculos e exercícios melhores. Muito obrigada.